Olá, amigos. Bem-vindos à 15ª edição de Espiritismo Agora, um programa feito para você que gosta de estudar. Estamos, desde o programa anterior, estudando, examinando, falando sobre evolução. E começamos lá com os filósofos antigos e vamos continuar com eles para entendermos como é que se desenvolvem os pensamentos a respeito deste tema, evolução. Um tema importante que acompanha a humanidade desde tempos muito antigos. Estão lembrados? Eu vou voltar à nossa transparência anterior para falar detalhes, porque nós paramos em Tales de Mileto. E como é que ele via esse assunto ligado com a origem das coisas. E falava da origem, dos movimentos e das transformações de tudo. E chegamos num ponto em que ele diz assim: nesse eterno movimento, novas formas de vida se desenvolvem. Portanto, evolução. Vamos dar, então, por necessidade, um salto na história para nós entendermos esse assunto de Tales de Mileto depois. Um salto para frente. Estão lembrados? Estamos falando de 500 anos antes de Jesus de Nazaré nascer. Agora vamos chegar 558 anos, ainda antes dele nascer, para 1543. Depois. Todos vocês já ouviram falar e já estudaram sobre a vida de Nicolau Copérnico, um grande astrônomo polonês. Este homem revolucionou o conceito a respeito da vida, principalmente nesse assunto ligado com a astronomia, que ele vai fazer a apresentação de uma teoria nova, uma grande teoria a respeito da origem do universo e vai mostrar sobre as constelações, sobre os corpos celestes, a revolução dos corpos celestes, que é o título do seu livro, que está aí na tela. Então, para ele, o Sol estaria fixado, seria fixo e os planetas girariam em movimento circular, uniforme, em torno desse centro. Então, quando eu falei de heliocentrismo lá atrás, no nosso programa anterior, estamos nos referindo à teoria do Sol como centro do universo. Copérnico idealizava dessa forma. A sua teoria fala de que a Lua giraria em torno da Terra, que por sua vez giraria em torno do Sol, todos no mesmo sentido, direto de oeste para leste. Essa é a concepção copérnica sobre o universo. Aí está a apresentação do seu esquema gráfico da constituição, então, do nosso sistema. O Sol, vem depois Mercúrio, Vênus, Terra, a Lua em torno da Terra, Marte, tem Júpiter e tem Saturno. Até esse momento não existe a ideia de outros planetas do sistema. Estamos dentro desse salto para retornarmos daqui a pouco lá para a era de Tales de Mileto, porque nós temos que juntar as coisas aqui. E Ptolomeu, da Alexandria, não é? Cláudio Ptolomeu nasceu no ano 90 e morreu, desencarnou no ano de 168 depois do nascimento de Jesus. Ele foi um cientista grego que viveu na Alexandria, que é uma cidade do Egito, ali que ele desenvolveu mais e melhor os seus estudos. Para ele, diferentemente de Copérnico, a Terra é que estava fixada no centro do chamado universo. Em torno dela a Lua, Vênus, Mercúrio, Júpiter, o Sol, que gira em torno da Terra, essa é a ideia lá. Tudo para mostrar para nós, todos, amigos, como é que se desenvolvem esses pensamentos de evolução. As verdades consideradas científicas em um determinado momento já não será mais verdade em outro momento, porque uma nova verdade sempre é acrescentada, substituindo a antiga verdade apresentada anteriormente. Olhem como é que o nosso amigo Ptolomeu apresentou o seu esquema gráfico
a respeito do universo, chamado universo. Na verdade, está falando do sistema apenas. Então, agora nós passamos à segunda parte para continuarmos aquele assunto dos filósofos da Grécia. Fizemos de propósito esse salto para nos dar a ideia de como se desenvolve o pensamento evolutivo do homem. Estamos falando de teorias sobre evolução. Aristóteles vem logo a seguir de Tales. Viveu no quarto século antes de Jesus e nasceu na cidade de Estagira. Este foi um dos grandes pensadores do passado, um dos maiores pensadores do passado. Foi filósofo e foi aluno de Platão, que por sua vez foi aluno de Sócrates. Então, pela sequência, Sócrates, Platão, Aristóteles. Sócrates não escreveu absolutamente nada. Conversava, dialogava, mas não escrevia. Coube a Platão, então, escrever as teorias, os pensamentos, as reflexões e as conclusões de Sócrates, o seu mestre. E Platão ensinou Aristóteles. Há quem diga que Aristóteles é uma síntese de Sócrates com Platão. Ele foi professor de Alexandre o Grande, da Macedônia. Estudou e ensinava física, metafísica, isto é, o que vai além do físico, do material, que se pode pesar, medir, constatar materialmente, o que está à frente, a metafísica. Teatro, poesia, ética, ciência que estuda e orienta a moral, e biologia. Estamos diante, então, de um grande mestre, e juntando tudo isso, ligado com as ciências, visto que ele desenvolve pensamentos altamente científicos sobre a vida. Aristóteles diz que o orgânico surgiu do inorgânico por metamorfose direta. Metamorfose, aquela transformação direta. Aquilo que nós conhecemos como orgânico veio do inorgânico. É assim que ele vai discorrendo sobre a sua ideia evolucionista. E que o mundo orgânico, como nós conhecemos, possui 3 estágios. Dos vegetais animais e do grupo em transição, para uma mudança, uma transformação. Como podemos observar, desde o primeiro filósofo, sempre a ideia da modificação, da transformação está presente. A própria ciência hoje sabe que existem mudanças e transformações, não sabe o que vai dar, mas sabe que isso já é um processo. Tudo isso do ponto de vista da organização da vida é importante para nós que estudamos o Espiritismo, porque a doutrina espírita, sendo evolucionista, ela prevê nos seus estudos teóricos a organização com base nas modificações. Estamos falando do elemento material sob a agência e regência do elemento espiritual. Em seguida vem Erastótenes, grande pensador da Grécia e que vai desenvolver um pensamento bastante interessante para entendermos a vida. Erastótenes nasceu no ano de 285 e desencarnou no ano de 194, antes de Jesus de Nazaré nascer. Aí a ilustração da sua figura, como foi conhecida. Ele foi matemático, astrônomo, bibliotecário, geógrafo e estudou na cidade de Cirene, em Atenas e também em Alexandria. Viajava, estudava, pesquisava. Sempre estamos lidando com esse assunto de estudo, de estudar para aprender. Lembra-se no programa anterior? Eu disse que estudar significa, segundo a ciência da aprendizagem, aplicar-se, dedicar-se com a finalidade principal de conhecer, de aprender. Estas são as ruínas da cidade de Cirene, por onde andou o nosso filósofo.
Hoje, essa cidade está bem próxima de Chaate, na Líbia. Aqui nós estamos vendo uma foto captada na internet dessa cidade nos dias de hoje, bem próximo àquelas ruínas que nós vimos no slide anterior. Eu vou mostrar aqui. Foi por esta região que andou o nosso filósofo, por aí que ensinou, que aprendeu, que desenvolveu seus estudos. Estudos sempre muito na frente da época, conforme nós estamos percebendo. Esta é uma ilustração muito interessante porque esse filósofo matemático, ele trabalhou no pensamento racional, fazendo experimentações bastante curiosas. Aqui na ilustração nós temos a Terra, ele com seu estudo na mão, e ele vai fazer então com essas desse ângulo que nós estamos vendo aqui, com duas varetas, ele fez uma experiência. Eratóstenes ousou medir as dimensões da Terra, chegando a um resultado tão preciso que competiria com aquele que só foi alcançado no século XIX. Então, este filósofo fez uma experiência na Biblioteca de Alexandria, posicionando duas varetas perfeitamente verticais. E com essa experiência, ele pôde fazer a observação da sombra do meio-dia do dia 21 de junho e descobriu que, enquanto em Siena não havia nenhuma sombra, em Alexandria esta era de forma até bastante pronunciada, a sombra, em torno de 7 graus. Com esse estudo, ele apresenta uma conclusão. E ele imaginou que se a Terra fosse plana, as varetas não haveriam de projetar sombra em nenhuma das duas localidades que ele fez a experiência. E se numa delas havia uma projeção, em outra não, é porque a Terra não era plana e sim curva. Este enunciado do nosso amigo filósofo revolucionou o conceito da época a respeito da Terra ser plana, como muitos observavam. Por isso que nós demos aquele salto e fomos buscar em Copérnico, em Ptolomeu, então aquela ideia dos planetas. Depois vem Anaxímenes. Mas nós já estamos chegando no final desse nosso tempo, então será de melhor juízo aguardarmos o segundo tempo do nosso programa para continuarmos com esta nossa exposição. Então nós vamos ao nosso breve intervalo e retornamos logo a seguir. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Muito bem, vamos continuar então aqui com a nossa exposição sobre evolução. Estamos ainda estagiando no pensamento dos filósofos antigos. Eratóstenes, falamos anteriormente, e agora Anaxímenes. Lembre-se que o nosso amigo anterior, ele fez uma revolução em termos de conceito, mostrando a possibilidade da Terra ser curva e não plana. E Anaxímenes também nasceu na cidade de Mileto. Mileto foi uma cidade que ofereceu grandes pensadores para a nossa humanidade. Nasceu no ano de 588 e desencarnou no ano de 524 antes
de Jesus de Nazaré nascer, Anaxímenes. Ele dizia: a terra foi formada primeiro e dela ergueram-se as estrelas. Observem bem as ideias e reflexões que esses pensadores apresentavam para traçar sugestões sobre a teoria da evolução das coisas, da vida, principalmente do nosso planeta. E estabelece então o Anaxímenes que o ar, como princípio dos seres, mas que o ar é um ser vivo, que ele é ilimitado e é imortal, o ar. Portanto, vimos lá um filósofo que apresenta os 4 elementos, água, terra, fogo e ar, o Tales com a ideia da água, e aqui surge então o nosso Anaxímenes, falando de que o ar é o elemento vital, imortal, um ser vivo para dar origem às coisas. Depois vem Heráclito, todos eles de uma escola poderosa de conhecimentos sobre a vida. Muito conhecido, por sinal, Heráclito. Esta é a foto do seu rosto. Ele nasceu na cidade de Éfeso, na região da Jônia, já vimos no programa anterior lá, no mapa, região na Ásia Menor da Jônia, por volta de 540 antes de Jesus. E ele foi considerado um dos filósofos pré-socráticos, isto é, antes de Sócrates, aqueles pensadores que apresentavam suas ideias dentro da escola pré-socrática. Segundo Heráclito, o fluxo permanente define a harmonia universal. Fluxo permanente, movimento permanente. Bastante interessante a ideia deste filósofo. E então ele diz que tudo se move e que nada está fixado na imobilidade ou imutabilidade. Tudo é regido pela dialética, pelo choque conceitual da afirmação e da negação das coisas, e que a tensão e o revezamento dos opostos apresenta essa harmonia. Aliás, eu posso dizer aqui que um bom conceito sobre a harmonia, se nós queremos ter, é exatamente o equilíbrio dos contrários. A harmonia. Já que existem as diferenças. O processo dialético, como um princípio desse desenvolvimento e desse fluxo no pensamento desse filósofo. O fogo transmuta-se em tudo que existe, assim como tudo nele se transforma. Percebe-se, assim, um fluxo constante da mutação, sempre ligado com esses elementos da própria natureza, os 4 elementos naturais. O fogo é o elemento primordial entre os outros que constitui o universo. Esses outros elementos é a água, a terra e o ar. Volta, então, à teoria, novamente, dos 4 elementos componentes do universo. Fogo, água, terra e ar. O pensamento dos filósofos sempre trabalhando em cima desses componentes. Na nossa terceira parte, nós vamos deixar para trás um pouco os filósofos, vamos fechar o assunto com eles lá na frente, quando estivermos encerrando esta série sobre evolução, e vamos, então, lembrar dos cientistas do passado, esses homens que não pensavam como os filósofos, não faziam elaborações teóricas do pensamento, mas sim com a observação. E vamos lembrar, em Espiritismo agora, esta figura, este cientista de renome internacional, Jean-Baptiste Lamarck. Nasceu em 1744 e morreu em 1829. Lamarck foi quem primeiro sugeriu uma teoria de evolução fundamentada na observação e pelos efeitos dos caracteres adquiridos. Vocês vão ver uma coisa bastante interessante na apresentação teórica da constatação de Lamarck. Então, a observação dele
dizia respeito, por exemplo, aos animais. E vamos tomar como modelo aqui as girafas, porque é desse reino que ele vai fazer a elaboração e a apresentação da teoria. Diz Lamarck, no seu pensamento teórico, observando os fatos, que a girafa não tinha pescoços compridos. O seu pescoço era curto, um animal comum. Mas pela própria necessidade de alimentar-se e tendo que buscar cada vez mais alto a sua alimentação, então, por aqueles efeitos adquiridos que eu mencionei, essa espécie foi esticando o pescoço. Olha aqui como é que ele imaginava a teoria da evolução da espécie da girafa. Quanto mais alto estivesse o alimento, por essa necessidade de busca, de procura, a alimentação, então, se tornou um animal de pescoço alongado. Depois vem Charles Darwin. Carlos Roberto Darwin, que nasceu na Inglaterra no ano de 1809 e desencarnou em 1882. No programa anterior, amigos espectadores, eu fiz a lembrança de que 2 livros demoliram os preceitos, as ideias do pensamento humano. O livro dos Espíritos, em 1857, e o livro A Teoria das Espécies, da Evolução das Espécies, em 1859. O livro dos Espíritos aparece no dia 18 de abril de 1857 e o de Darwin no dia 24 de novembro de 1859. O primeiro na cidade de Paris, na França, e o segundo na cidade de Londres, na Inglaterra. Esses 2 livros apresentaram para a humanidade novos paradigmas para o pensamento humano. E vão demolir ideias antigas, paradigmas antigos, apresentando os 2, esse assunto da evolução. O do Darwin falando da evolução biológica e do Allan Kardec, em 1857, falando da evolução espiritual. Só que para falar da evolução espiritual, enquanto o espírito está na Terra, fazendo experiências como encarnado, ele tem que fazer referência também à evolução do espírito através das espécies aqui na Terra. E nós vamos, daqui para frente, mencionar para vocês as teorias do Darwin e depois, lá na frente, voltar a falar a respeito da teoria espírita apresentada em 1857. Aqui é o rosto de Charles Darwin ao lado do livro que ele editou no mês de novembro de 59. Depois de uma pesquisa mundial, uma viagem de mais de 5 anos que ele fez, fazendo coleta, catalogação, classificação, sistematização de tudo quanto ele pôde observar para depois fazer o seu enunciado científico. A respeito desse enunciado científico de Darwin, nós teremos que fazer um comentário bastante interessante sobre a teoria de um outro pesquisador chamado Alfred Wallace Russell. E isso vai fazer um cotejamento entre as 2 teorias desses evolucionistas. A Origem das Espécies, portanto, é um livro publicado por Charles Darwin em 1859, que praticamente decretou a independência da ciência com a religião. Até então, até essa data, a religião comandava os destinos da ciência. Todo e qualquer cientista deveria estar subordinado às regras estabelecidas pela religião. A partir dessa data, a independência.
A ciência segue o seu caminho e deixa para trás ou do lado as teorias religiosas. A partir deste momento, então, a história da humanidade vai mudar. Essa é uma página do livro do Darwin, publicado em 1859, em Londres, na Inglaterra. Esse é o gabinete, o seu escritório, onde ele estudava. Os organismos vegetais e animais, incluindo o homem, se desenvolveram por um processo de mudança gradual e contínua, a partir das formas anteriormente existentes. Estão lembrados que eu falei dos filósofos, de que a ideia da origem, do movimento e das mudanças no pensamento do filósofo é assim que funciona. Ele não pode, através da observação, fazer essa experiência, mas ele pode fazer intelectualmente. É assim que Demócrito apresenta a teoria da constituição do átomo como elemento da matéria indivisível, que não se pode mais dividir, apenas intelectualmente, usando o raciocínio lógico. Só que o Darwin, fazendo as experiências que eu já mencionei, em diversas partes do mundo, ele vai então fazer essa conclusão de que os organismos vegetais e animais incluindo o homem, já que o homem é considerado na classe da ciência natural como animal, se desenvolveram por um processo de mudança, que é uma mudança gradual, contínua, a partir de formas anteriormente existentes. Tudo isso, a partir de agora, nós vamos estudar. Só que estamos encerrando o Espiritismo agora e convidando você para o nosso próximo programa. E nós queremos aproveitar para agradecer a todos que têm escrito. Mande também o seu e-mail para Espiritismo Agora. Fale das suas observações, das suas questões e nós vamos respondê-las. Pela atenção, muito obrigado e até o nosso próximo programa.